Boa noite, gente. Tô só esperando agora o Marcos entrar pra gente começar a live, ok? Olá, Marcos. Boa noite. Oi, Laís, tudo bem? Boa noite. Então, essa aqui é a nossa live de hoje sobre engenheiro e o mercado financeiro. Gostaria de agradecer muito a participação, primeiramente, do Marcos, né, ter topado esse desafio com a gente. E para começar, Marcos, você poderia se apresentar para a gente rapidinho? Claro, claro, sem dúvida. Bom, pessoal, meu nome é Marcos. Me escuta bem, né, Laís? Isso. Ótimo, maravilha. Bom, boa noite a todos, boa noite, Laís. Me chamo Marcos Araújo, eu tenho 29 anos, sou formado na UFES de Alegre em Engenharia Química. Sou de Cataguases, Minas Gerais. Quando fala Cataguases, o sotaque volta a puxar de Minas, né? Como já moro há quase 10 anos no Espírito Santo, Uhum. ah, o sotaque vai sendo perdido com o tempo, né? Mas basicamente, Laís, eu comecei na graduação. Minha cidade é uma cidade de interior, então normalmente a gente tem duas universidades próximas que acabam sendo referência para a gente, que é a Universidade de Juiz de Fora e a Universidade de Viçosa. Todas as duas ficam 100 quilômetros da minha cidade em si, né? E eu passei em Viçosa quando eu prestei vestibular, na época do vestibular, nem tinha o Enem ainda. E fui fazer engenharia de alimentos em Viçosa, né? Logo nos primeiros períodos, assim, eu já tinha notado que eu interessava mais única e exclusivamente pela parte de química e menos da parte de processamento de alimentos em si, né? E foi aí quando eu comecei a fazer aquela realocação de curso. A princípio queria ficar em Viçosa mesmo por conta de estar próximo de casa e tudo mais, já estava habituado lá também, né? Mas quando eu vi que já estava avançando ao longo do curso e que se eu não optasse por tentar outros lugares e realmente fazer o que eu gostaria, eu ia acabar me formando num curso que eu até então não queria, né? Então acabei movendo céus e terras aí para fazer engenharia química para depois de formado nem atuar como engenheiro químico, né? Como que são as coisas, né? Mas então eu cheguei em Alegre em início de 2013 de transferência, acabei fazendo um curso um pouco mais rápido, porque eu já tinha matérias para compensar do curso anterior, né? Então me formei com 3 anos, basicamente. E ao longo da graduação, como você tem aquela percepção de que já está atrasado, já mudou de curso, então você, porventura, já vai atrasar um pouquinho a formatura, vamos colocar assim. Eu já cheguei em Alegre buscando todas as opções que tinha, todas as oportunidades que o campus oferecia, eu estava dentro, né? Fui monitor voluntário de 2 disciplinas, fiz iniciação científica, fui da empresa Júnior, fiquei anos na empresa Júnior, Uhum. cheguei até a presidência da Equacione em si, né? E ao longo esse grande período na empresa Júnior em si, eu tive contato com consultoria, né? Uma consultoria em gestão, consultoria é algo amplo, né? Tem consultoria em várias coisas, né? Até consultoria em moda, por exemplo, é uma consultoria, né? Então eu tive primeiro contato com consultoria em si. E eu defini que gostaria de fazer aquilo para a minha vida. Ainda não tinha definido se era consultoria em gestão, se era consultoria em qual área que fosse, né? Mas eu já tinha definido mais ou menos que achava isso interessante. De qualquer maneira, eu não abri mão. Paralelamente, eu segui fazendo um curso bem feito, aproveitei o máximo que dava. Estava até muito bem encaminhado para seguir uma área acadêmica, se fosse necessário, ou se eu achasse até o final da graduação que eu me interessasse por aquilo, né? Então, é, mas de qualquer maneira, eu já tinha aquele apreço pela área de consultoria em si, né? E antes de me formar, um período antes
faltando um período para me graduar, né, eu fiz um estágio de verão numa empresa do mercado financeiro, de Vitória mesmo, né? E ali eu vi que tinha realmente muita oportunidade, que realmente era um negócio pouco explorado, era o mercado brasileiro como um todo ainda é pouco subdesenvolvido, se eu parar para pensar com as principais potências do mundo, né? Está em desenvolvimento, então estar em desenvolvimento significa ter realmente oportunidades, né? E foi durante o último período que eu já comecei a procurar vagas relacionadas ao mercado financeiro em si, né? E foi aí que eu cheguei na Valor Investimentos, que é um dos escritórios mais antigos da XP, né? A XP está com 18 anos, a gente tem 17, então, para parar para pensar, desde o inicinho, realmente já estava junto com a XP, né? E a Valor é um escritório capixaba, embora o mercado financeiro, a principal ponte no Brasil é Rio-São Paulo, né? O principal eixo, vamos colocar assim, a Valor é 100% capixaba, né? Hoje a gente está nas principais praças, está em São Paulo, está no Rio, está em Brasília, está em Belo Horizonte, né? Mas é uma empresa capixaba, a parte administrativa tá em Vitória, marketing, jornalismo, tá tudo realmente em Vitória. E os outros escritórios são braços comerciais para fazer os atendimentos regionais e tudo mais, né? Eu acho que é isso. Da apresentação principal, acho que é isso. Nossa, tipo, foi uma trajetória bem complicadinha se botasse na ponta do lápis, né? Você mudar de É, um curso, engenharia química, fazer para o mercado financeiro. isso foi interessante porque eu acabei fazendo 3 anos de engenharia de alimentos. Então, 3 anos é, poxa, 60% do curso. E aí eu comprei uma briga pessoal na época com os meus pais, meus responsáveis, que não, porque queria fazer engenharia química, né? E acabei não seguindo na área, mas foi uma passagem na minha vida que se não tivesse acontecido, eu certamente não estaria no mercado financeiro, porque foram séries de passos que foram acontecendo em Alegre que me conduziram para chegar na Valor, para chegar no mercado financeiro em si, né? Então acho que tudo faz parte, né? Mesmo que o caminho seja um pouco sinuoso, ele contribui para a sua formação, né? Acho que isso é importante. Em que ponto você acha que você descobriu assim que você realmente queria esse mercado financeiro? Que você mencionou que foi quando você entrou na empresa Júnior, você teve contato com consultoria e tudo mais, e aí descobriu que queria, mas, tipo assim, em que ponto você achou isso realmente? Olha, como eu tinha comentado, eu tinha uma facilidade, ou a impressão de ter a facilidade, de lidar bem com pessoas, né? Essa era a minha percepção. Poxa, eu acho que eu me dou bem com pessoas, eu me comunico bem, eu tenho a facilidade de ter bons relacionamentos interpessoais, né? E a consultoria é tratar com gente, né? Mas qualquer tipo de consultoria que seja é gente, você vai lidar com pessoas, né? Então eu já tinha optado por um caminho mais comercial, vamos dizer assim, né? Do que técnico, necessariamente dito, né? E o mercado financeiro ele só veio justamente por causa de uma experiência bem pequena que eu tive, mas que eu vi a pontinha do iceberg ali e vi que tinha um negócio muito maior por trás e que ainda estava pouquíssimo explorado, né? A gente vem a gente tem um sistema financeiro nacional hoje que 90% da população está em banco, e isso em 4, 5 bancos, né? Quando a gente olha lá para fora, a gente vê 90% em plataformas de investimentos e 10, 4, 5, 6% em banco para banking, que é receber salário, que é pagar conta, serviços de banking, não serviços de investments, que é investimento de fato, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eram 94 em banco e 6% fora dele. Hoje já são 90, 10, né? Então, se a gente parar para pensar que se a gente se tornar, por exemplo, 80% em banco e 20% em plataformas de investimento, teoricamente já dobrou o número de pessoas que precisam no mercado financeiro em si, né, para atender esses 20% que agora estão em plataformas abertas de investimentos, por exemplo, como é a XP, né? A XP é uma delas, tem outras opções, né? Então isso ainda é uma oportunidade enorme. A gente tem 90% alocado em bancos e 10% independentes, em estruturas de investimento aberta. Sem dúvida a gente tem um mapa de oportunidade ainda bem grande, né? Um caminho bastante aberto aí para prosseguir. Cabe muita gente ainda, vamos colocar assim. Sim, igual, por exemplo, você mencionou em porcentagem, mas você falar 4% de uma população,
É, tão grande quanto é, o elenco 218 milhões. É isso aí. Exatamente, exato. As coisas vão mudando muito, né? Tinha vários mitos no passado, né? Que pensar em investimento é coisa para quem realmente é multimilionário, que ele tem tempo para isso, ou ele tem que se preocupar com isso. Eu não, né? Isso é um mito. Então, quando você vai desconstruindo isso, e só desconstrói realmente com conhecimento, você começa a ver passivamente uma modificação, uma transformação do mercado financeiro, né? Que ainda está só engatinhando, assim, do ponto de vista internacional, quando você olha grandes economias pelo mundo, o nosso está basicamente encaminhando ainda. Sim. Engatinhando, né? Esse gancho de desmitificar todo esse mercado financeiro e tudo mais, conta um pouquinho para a gente sobre o que especificamente é o mercado financeiro, porque eu acho que tem muita gente que também não sabe o que é. Ó, esse é um desafio grande, né? Você falar brevemente o que é e definir um negócio tão complexo e com tantas opções, né? Mas eu acho assim, se a gente quebrar, né, a palavra no meio, né, mercado financeiro, pegar o mercado, dá para ter uma ideia do que é, né? O mercado em si é um ambiente social ali, ou virtual, né, presencial ou virtual, onde as pessoas se encontram para trocar bens ou serviços, né? Ou vai trocar um bem pelo outro, ou vai trocar serviço por moeda, né? Então, quando você adiciona o financeiro em si, é basicamente trocas, compras e vendas de valores mobiliários. O que seria o valor mobiliário em si? Né? São participações de empresas, que são denominadas de ações, né? São emprestar um recurso que você tem hoje para tê-lo lá na frente, o recurso investido mais um retorno, né? Volta-se, quando se acopla o financeiro em si, volta-se para trocas, para escambos, para negociações, mas envolvendo basicamente valores mobiliários, que são de fato ações, são investimentos, são fundos, são moedas, são mercadorias agrícolas, tá? Títulos, são somente títulos. Por exemplo, se der um exemplo de eu quero comprar uma saca de café, não é necessariamente comprar fisicamente uma saca de café, né? Mas é ter um lote que corresponde financeiramente a uma saca de café, né? Então, por exemplo, um exemplo prático, se tem um produtor em Linhares, por exemplo, que ele quer vender as suas sacas de café lá em dezembro, mas ele não tem essa mercadoria ainda, né? Ele pode comprar, ele pode fazer essa venda antecipada, vendendo títulos desse café em si, sendo que lá em dezembro ele tem o café físico, ele pode recomprar esses títulos, né? A tendência é que cada vez menos não utilizemos o físico em si, só a parte financeira do negócio, só o título, né? Só o valor mobiliário, né? Mas é tudo que envolve trocas, negociações, mudanças de donos, vamos dizer assim, de proprietários, de valores mobiliários, que são ações, são cotas de empreendimentos imobiliários e por aí vai, tá? Esse negócio de ação também, ele é bem complicado, assim, acho que para pessoas leigas entender. Tem como você dar uma palavrinha, assim, de como é que funciona? Legal. É um negócio que a Tá? Porque princípio. Como é que é, o Laís? eu sou leiga, muito leiga em mercado. Legal, legal. Isso é importante porque a gente brinca que é o seguinte, né? Quando você está na graduação, ou até antes dela, pensando, né? Peraí, o que vai me dar dinheiro, né? O que será que é um negócio bem remunerado? O que é um negócio que tem futuro, né? Aí você para pensar que qualquer coisa que teve futuro ou que deu certo, ele desemboca no mercado financeiro, né? Se é o médico que realmente ganhou muita grana, ele para no mercado financeiro. Se é o advogado que deu muito certo, ele para no mercado financeiro. Se é o empreendedor que criou um negocinho simples e que deu milhões, ele para no mercado financeiro. Então, onde tudo se encontra, né? Isso é muito legal de se pensar, porque tudo passa por ali, né? De fato. As ações em si é o seguinte: quando você empreende, né, o risco de se ter uma empresa própria ele é muito maior do que se ter uma empresa robusta negociada na bolsa. Então, o empreendedor, o empresário, ele tem um risco muito maior, ele está assumindo um risco muito maior empreendendo do que comprando uma ação, por exemplo. Porque, teoricamente, essa ação já é uma empresa que deu certo e que está na bolsa de valores. Né? Ela é muito mais robusta, ela tem um balanço auditável, ela é auditada por alguma empresa grande, ela tem uma governança corporativa muito mais transparente, né? Então, a ação é a possibilidade daquele investidor que não tem o apetite, a expertise, a vontade de empreender,
se associar ou se tornar sócio de uma companhia que já está sendo negociada na Bolsa, né? Então, para pensar em umas ações da Ambev, poxa, será que se eu tiver o feeling para construir a minha própria cervejaria e tudo mais, se isso der certo, eu vou ganhar muito mais dinheiro, por exemplo, do que em umas ações da Ambev, né? Mas o risco que você está tendo de empreender também é muito maior do que de uma empresa que já é líder de mercado e tudo mais, né? Então, aquele investidor que não tem tempo, ou não tem expertise, ou que não tem vontade nenhuma em empreender, ele ainda assim pode se tornar sócio de uma companhia, que porventura ele achou que faça sentido se tornar sócio, comprando via mercado financeiro ações dessa companhia, que é uma participação societária. É a menor parte de uma sociedade possível numa empresa, é uma ação dessa empresa. Tá? Já está com um delayzinho aí. Entendi. A gente tem uma perguntinha voltou. aqui, Marcos. Deixa eu abrir. Você acredita que o Pô, mercado... essa é uma pergunta boa, Você me ouviu? porque é o seguinte, eu vi a parte referente a se o mercado financeiro é uma área boa para engenheiros, né? E Laís? Voltou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode refazer a pergunta? Pode responder. Se o mercado financeiro seria uma boa área para o engenheiro, é isso? Isso. Então, olha só. Para o engenheiro em geral, sim. Eu acho que a gente acaba não tendo nenhuma distinção, se for parar para pensar. Um engenheiro químico, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, um eletricista. A diferença entre eles em si não é muito denotada, não tem muita distinção no mercado. O que eles contratam é a base matemática do engenheiro, a capacidade de solucionar problemas, a capacidade de se adaptar com pouco recurso. Eu acho que é esse perfil que o mercado contrata, né? E não a especificidade técnica do civil, do eletricista, do químico, tá? Acho que é muito bem visto, tanto para a área mais administrativa, contábil, enfim, né, ou de análise em si, a base matemática que esse profissional tem, né? Então, a gente percebe a entrada até estimulada, né? Até a entrada incentivada do engenheiro, do matemático, do físico, do estatístico também é algo muito buscado no mercado, né? Justamente não só pela capacidade de enfrentar problemas, mas pela forte base matemática que a gente tem, né? Capacidade de sintetizar, fazer síntese, fazer análise e tudo mais, né? Sim. Vocês consideram que tem muitos engenheiros dentro do mercado financeiro? Ó, eu posso te falar de experiência própria, né? Em 2016 que fiz esse processo para fazer parte do escritório, agora estou na dúvida se foram 5 ou se foram 4 vagas, mas algo entre 4 e 5 vagas, e só tive eu de engenheiro aprovado, né? Era tradicional ter ali o administrador e o economista, né? Eu fui o primeiro trainee, vamos colocar assim, engenheiro, né? E nas levas seguintes, a gente já viu uma inversão. Já teve uma posterior que foram 6 vagas e eram 5 engenheiros, né? Então, até aquele escritório até aquela instituição que não havia contratado até então um engenheiro, ou tinha entendido se ele realmente tinha perfil para aquilo, às vezes ele escutava no mercado que, beleza, legal, o cara se adapta bem ali e se vira nos 30, vamos colocar assim. Mas será que aqui vai funcionar? Não sei. Pela dúvida, eu vou contratar o economista ali e tá tudo certo, né? Mas acabou que isso virou um hábito, uma tendência muito grande, e eu falo isso com experiência própria, porque o nosso próprio escritório passou por isso, tanto nos trainees de Vitória, nos posteriores trainees de Vitória, mas dos outras filiais também nossas, né? Em Brasília também teve uma entrada de engenheiros muito, muito relevante, né? Então, acredito que sim, somos bem vistos, somos vistos com os bons olhos no mercado. Que bom, então, né? Uma grande oportunidade também. Eu acredito que sim. E eu acho que, Laís, até completando essa parte em si, é porque existem perfis e perfis,
né? E é bom ressaltar isso porque nem todo mundo, nem todo engenheiro, vamos colocar assim, já que a gente está falando uma semana de engenharia, nem todo engenheiro precisa ter a habilidade ou a vontade de trabalhar comercialmente, né? Que é a linha de frente, que é realmente atender clientes e tudo mais. Existem os profissionais também buscados por outras habilidades dentro do mercado financeiro, que é um perfil analítico, que é aquele programador, ótimo analista de dados, que é o cara que vai mandar super bem lá em modelagens matemáticas, que vai usar todos esses softwares que a gente aprende aí nas nossa grade curricular, né? Tanto da base estatística, isso é super bem visto no mercado, isso tem um espaço gigantesco. Afinal, quanto mais difícil é o negócio, menos concorrente ou menos entes dispostas existem a fazer isso, né? Então tem muito espaço não só para o perfil comercial, mas como perfil analítico, para o perfil de pesquisador, trabalhar com research, o cara que vai confeccionar a tese, vai confeccionar a análise para ajudar outras pessoas a tomarem decisões finais, sejam essas decisões de pessoas físicas, sejam para gestores de grandes fortunas, né? Então tem ainda assim, como é que eu posso dizer? Um grande volume de busca, de procura por profissionais e com perfis distintos, seja analítico, seja comercial, seja de estudioso, para research e tudo mais, né? O perfil comercial, ele acaba tendo que ter algumas habilidades, né? É importante ele ter ciência da importância de um bom relacionamento, de fazer bons relacionamentos duradouros. Isso vai desde do gerente do banco, que está no mercado financeiro, que faz relacionamento com os clientes do banco, por exemplo, a um consultor independente, a um assessor de investimentos, né? O assessor em si, o qual eu posso falar com propriedade porque eu sou um, né? Eu já acho que as habilidades acabam sendo realmente de um bom relacionamento, de conseguir interpretar o seu cliente até melhor do que ele mesmo próprio se interpreta, né? Muitas vezes ele quer alguma coisa, mas na verdade ele precisa de outra coisa, né? Então você conseguir ajudar o seu cliente a distinguir o que ele quer do que o que ele precisa é enorme, né? A dificuldade é grande, então acho que tem que estar na habilidade dessa pessoa contribuir com isso, né? Muitas vezes, um exemplo prático, às vezes um investidor com 65 anos, ele quer ter uma carteira gigantesca em ação. Talvez pela idade dele, ele já não necessite ter uma carteira com tanta renda variável, com tanta exposição a risco, vamos colocar assim, né? Então a gente mostra muito mais do que ele precisa. Para o momento é o que o senhor precisa? É manter padrão de vida? É ter proventos? É ter aluguéis? É ter realmente receitas mensais para contribuir com suas despesas mensais, manter seu padrão e tudo mais? Então, assim, é isso que você precisa. Às vezes o cara já chega querendo ter uma carteira bem considerável de renda variável e naquele momento ele não precisa daquilo, ele só quer aquilo, né? Então passa um pouco disso, né? Eu acho que também isso acaba sendo a capacidade de identificar realmente o perfil do investidor, mas também ter a empatia de saber, de mensurar a dor do cara, de saber um trauma que ele já teve no passado, de entender que por mais que aí pode ser o contrário, né, Laís? Pode ser o jovem médico ali de 25, 30 anos que tem uma capacidade de se expor a ativos mais de renda variável e não quer porque ele não entende o que está fazendo, tem um medo de perder dinheiro, sendo que, na verdade, é muito mais desconstruir a ideia de que é perigoso em si, né? Isso é com conteúdo, com conhecimento, com estudo, não tem outro caminho, né? Mas a gente também precisa forçá-lo, precisa orientá-lo que ele destrave esse trauma passado, para que isso não impeça que ele atinja lá na frente o objetivo dele de patrimônio, o objetivo de viver de renda, enfim, né? Eu acho que tem que ter capacidade de conduzir bem um plano de investimentos. Eu acho que passa por aí o comercial, né? Uhum. É uma área bem confusa, bem complicada assim, de se lidar, né? Porque ele é professor, você ter aquele entendimento de saber que a pessoa precisa daquela outra coisa. Toda essa parte também de ter que explicar para o cliente que, tipo, o que é melhor para ele naquela situação também é bem complicado, eu acho. Eu acho que tem que ser bem atencioso a detalhes, né? A gente está lidando com um patrimônio de uma vida. Independente do tamanho do patrimônio, ele é o patrimônio daquela pessoa naquele momento, né? Então é um patrimônio de vida, né? Então, independente se é grande, se é pequeno, é
é o patrimônio dela e isso tem que ser respeitado, tem que ser cuidado com o máximo de carinho e prudência possível, né? Um ponto que eu queria te perguntar em que você acha que o engenheiro se destaca mais dentro dessa área de mercado financeiro? Porque, como você mencionou, tem muita gente de administração e economia, né? Mas qual o nosso diferencial, assim? Ó, olha só, essa é uma pergunta boa, eu não quero deixar ninguém triste, né? Mas não é que assim que a gente se destaca mais, tá? Eu acho que a gente já larga um passinho atrás, essa é a verdade. Afinal, existe um curso de 4 anos para preparar o cara a ser um economista, a ser um administrador, né? Então, isso em algum momento, isso faz falta durante a carreira de um especialista em investimentos, esse conteúdo que a pessoa teve ali ao longo da graduação dela, né? Só que, por outro lado, a gente tem uma base mais sólida, mais fortificada, mais embasada realmente na matemática, em análises em si, enfim, em, em programas em geral. Né? A gente tem uma grade também muito puxada nisso. Então, acho que quando você casa a vontade em aprender sobre a profissão de um outro colega, que é teoricamente, o Laís, é a profissão do economista, do administrador, né? Então a gente vai ter que sim dar um esforço a mais inicialmente, afinal o que eles já sabem, o que eles já saem sabendo na graduação, a gente vai ter que aprender a tempos recordes, né? Vai ter que aprender realmente muito rápido para se adaptar e não ficar para trás, né? Mas eu acho que uma vez feito isso é uma entrega pessoal, você tem que se abdicar de um monte de coisa, mas uma vez feito isso, você já passa a não ter nada a desejar, passa a não ter nada a desejar para um profissional que foi formado, foi forjado ao longo de uma graduação para ter aquela formação em si, né? Então acho que isso não deve desencorajar ninguém a mudar de profissão, né? Mas tem que ser algo muito bem planejado, porque nós realmente estamos fora do nosso escopo ou fora daquela habilidade que a gente foi treinado 5 anos para ter, né? Então tem sim uma responsabilidade na hora de você mudar de área, de você escolher um outro segmento. Eu acho que isso é até uma tendência grande, né? As empresas já não contratam currículo faz tempo. E a tendência é que isso permaneça dessa maneira. A empresa não contrata currículo, a empresa contrata perfil. Esse cara é engenheiro, mas ele tem perfil para trabalhar com RH, cara, vamos contratar porque o cara é maleável ao ponto de se adaptar e bater de frente a frente com um psicólogo, por exemplo, e vice-versa. Tem um capixaba que é educador financeiro e tudo mais, que ele é turismólogo, para você ter uma ideia, formado na Universidade Federal de Vitória, no Espírito Santo, no campus de Vitória, né? Ele é turismólogo, ele é uma referência no mercado financeiro. Então, você vê que realmente não é simplesmente a graduação que vai te definir, né? É justamente o tanto de energia e foco que você vai botar naquilo que você quer ser, né? Acho que é um pouquinho disso. Sim, eu acho que para qualquer profissão, independente É. se for do seu curso de graduação, você precisa ainda assim aprender mais, né? Eu acho também que isso é contínuo, né? Acho que é contínuo. Acho que a gente só envelhece, na verdade, quando você perde a capacidade de aprender, né? Quando você está aprendendo, você ainda está você está ganhando experiência, você está vivendo. A partir do momento que você realmente agora não aprendo mais nada, aí realmente você se tornou uma pessoa, acho que defasada, né? Porque já não dá mais para contribuir de uma forma efetiva com a sociedade, ou enfim, com a formação dos líderes próximos de vocês e por aí vai, né? Sim. Tem uma pergunta aí para você, Marcos. Você Ah, chegou a legal. fazer algum curso específico para atuar no mercado financeiro? Ó, isso é um ponto muito importante, porque é o seguinte, eu vou responder, mas eu já vou responder comentando de um outro tópico. O mercado financeiro, mais do que qualquer outra profissão, tá? Mais do que qualquer outro setor, segmento, ele exige certificações. Então, é menos graduação, é menos MBA, é menos pós-graduação, o que você fez isso, aquilo. Existe o tal da certificação. É a palavra-chave para você executar uma espécie de função no mercado financeiro, né? Então você vai desde da certificação mais básica, que é para distribuir uma poupança, que é para distribuir uma LCI, uma LCA num banco, que são CPA 10, CPA 20, né? A nossa, que é a Ancor, que é a minha certificação como especialista em investimentos, internacional, que é para planejador financeiro, né?
Existem certificações para analistas de uma maneira geral, CNPI, CFA, algo também internacionalmente conhecido. O gestor de recursos tem que tirar uma certificação chamada CGA. E a certificação é você vai lá e faz uma prova e comprova que vocês têm aquele conteúdo. Você se certifica, ou um órgão, uma instituição vai te certificar que você é capaz de desempenhar aquilo. Então, é muito maior do que uma graduação, é muito maior do que um MBA que você fez em qualquer lugar. O MBA você está ali, você cumpriu aquela carga horária, defendeu sua tese, ótimo, né? Tá feito. Agora, certificação não tem meio termo. Fiz o curso mais ou menos. Não, cara, você tem ela ou você não tem. Então, para você executar essa profissão, seja a minha ou seja qualquer outra dentro do mercado financeiro, você vai ter que tirar uma certificação. Então, respondendo a pergunta, existem muitos cursos, tá? Então, assim, até se fosse uma dica para alguém que quiser trabalhar, já tira a certificação antes de estar no mercado, né? É bom ler sobre elas para ver se aquilo tem a ver com você, porque você pode tirar uma certificação e querer trabalhar com uma outra. Então, aquela em si não vai ser útil durante a sua vida profissional, né? Mas a certificação, ela acaba te colocando 2, 3 passos à frente num processo seletivo, porque o percentual de pessoas com essas certificações são baixo pelo nível. Por isso que eu comentei que o nosso mercado está realmente engatinhando, né? Por exemplo, essa que eu comentei, que é o CFP, que é a última certificação que eu tirei, tem 5 mil brasileiros com ela. É pouquíssimo. Quando os Estados Unidos tem 100 mil. Né? Então, a gente tem 5% do que eles possuem lá. A população lá é pouco maior. É maior do que a nossa, mas é pouco maior. Né? Percentualmente, a gente está muito longe de chegar aos 100 mil. Né? Então, são certificações que realmente te diferem no mercado e te habilitam para fazer tal função. Né? No meu caso em específico, eu não fiz um curso externo, porque no meu processo de trainee, eu tive treinamento para fazer essa certificação. Então, foi um processo onde eu pude alinhar desde a teoria que era necessária para fazer a prova, para fazer a certificação, para tirá-la, mas também, paralelamente a essa teoria, eu tive a prática de acompanhar já profissionais formados, que já estavam em operação, já estavam executando os seus respectivos trabalhos, né? Isso, sem dúvida alguma, ajuda bastante, porque você tira realmente do livro ali a teoria e vê, caramba, então é para isso que serve, né? O que é essa auditoria? O que é esse órgão regulador? Então, é legal, foi bacana, mas eu não fiz nenhum curso, porque no meu processo trainee era um processo de formação, assim como a maioria dos processos trainees, né? Eles não contratam um profissional formado, eles vão formar dentro de casa, né? Então, como pode ser que nem todos tenham a possibilidade de fazer um processo trainee, você já se antecipar e já buscar essas certificações, entender o que você quer fazer e saber que certificação você tem que ter para executar essa função, cara, já te bota 2, 3 passos à frente aí num processo seletivo de qualquer instituição financeira, tá? Você falou tanto da certificação e tal, como que se tira ela, né? Essa certificação, que eu acho que seria interessante já para a galera Uhum. procurar. Então, cada certificação ela tem um órgão por trás que promove as provas, que emite o certificado. Está certificado por conta daquela instituição. Seja a Comissão de Valores Imobiliários, seja a FGV, que realiza as provas em si, seja a Planejar, que cuida dos planejadores financeiros no Brasil, ou seja o Instituto do CFA, que é uma opção que eu também citei. Né? Então, são órgãos que estão habilitados para emitir certificações. Todas essas certificações, sem exceção, vai ter um custo para mantê-la ativa, tá? Quando você estiver com ela ativa, obviamente. Você pode tirar uma certificação e nunca executar as funções que ela te habilita, né? Mas cada uma delas tem um órgão que vai executar a prova, que vai fazer a correção, que vai abrir ali para você questionar uma questão ou outra, mas que ao final vai emitir um resultado, vai rolar o seu nome para um órgão que supervisiona a função, a tarefa em si, para que você se credencie a uma instituição financeira. Né? A minha, por exemplo, que é a certificação de agente autônomo de investimentos, a responsável por emitir isso é a Ancor, que chama. O nome é Ancor mesmo. Né? E a outra certificação é a Planejar. Então tem essas duas certificações em vigência hoje. Tem mais uma perguntinha aqui. No mercado financeiro, a CPA 20 é muito importante? Legal, boa pergunta. Bem prática já, né? CPA 20 ela tem muita validade em ambientes bancários, né? Então, se quer ter uma carreira no banco,
certificação. O CPA 20, por exemplo, ele é o segundo degrau da primeira certificação que se tira em banco, tá? Depende da área. Tem algumas que tem uma anterior, que é a PQO também, se tira antes, né? Mas a CPA 20, ela seria o segundo passo após o CPA 10. São siglas, tá? São siglas, mas que basicamente te permitem distribuir produtos de investimento. Então a CPA 10 ela vai ser muito mais restrita do que a 20. A 20 vai te dar um leque de produtos para poder comercializar muito maior. Exemplo prático, tá, Laís? Basicamente, um gerente de um banco que não tem uma certificação, ele não pode te apresentar um investimento, porque ele não está certificado para isso. Ele não é uma referência, ele não é uma autoridade naquele assunto, tá certo? Então, a certificação é algo que te permite tocar nesse assunto com um investidor, por exemplo. Então, a CPA 20, provavelmente, eu não utilizo nenhuma das duas, ela permite que você negocie dentro do ambiente bancário um volume, uma quantia, uma quantidade de produtos financeiros maior do que a que permite na 10, tá? Para investidores qualificados, para investidores profissionais, enfim, né? A nossa é uma par do CEA, que é uma outra certificação que tem. São bastantes que tem, tá? Tem muitos selos, vamos dizer assim, tem muitos selos que te habilitam para fazer diversos trabalhos, desempenhar diversas funções. Então vai depender muito daquilo que você realmente gostaria de fazer, aquela carreira que você gostaria de seguir, tá? Acho que é isso. Uma perguntinha que tem aqui. Legal. Dentro da graduação, qual conhecimento você utiliza até hoje, né? Aí era até uma pergunta que eu queria fazer para você também. Do que essa graduação em engenharia química e parte em alimentos, né, te agregou, né, nesse mercado financeiro, as ferramentas que você utilizou e tudo mais, que ainda servem para você hoje em dia? Legal. Ó, sim, infelizmente não tiveram muitas que contribuíram para, como é que eu posso dizer? Que contribuíram diretamente. Essa é a verdade. A maioria, teve uma só que é indiretamente, que é aquela, se eu não me engano, é administração e economia, que chama, acho que a gente faz no quinto ou no sexto período, não me recordo agora. Essa é a que mais se aproxima de conteúdos, de tópicos do mercado financeiro em si, que vai ver balanço de empresas, você vai ver um pouquinho de macroeconomia, um pouco de microeconomia, um pouquinho enfim, de algumas siglas do economês, né? Produto interno bruto, contas de pagamentos, entre outras coisas. O que mais se aproxima diretamente é essa disciplina, tá? E assim, eu acredito que por ser no campus de Alegre, como não tem as graduações de administração e economia, a gente acaba um pouco mais restrito para puxar alguma disciplina ou outra, né? Porque se estivesse num campus que tivessem essas profissões, esses cursos de graduação, sem dúvida você poderia puxar matérias lá, como optativas e tudo mais, que atuariam, que te contribuíram diretamente com a formação, com o meu trabalho atual, né? Mas indiretamente tiveram várias, né? A própria base matemática, os cursos de estatísticas em si, tá? Os softwares que a gente passa a ter lá eu já tenho quase 5 anos que eu formei, já começo a esquecer as palavras, mas tem algum dos cursos que a gente usa lá, os leques do LEC 4, não sei se é LEC 4 até hoje, que tinha vários computadores, que tem MATLAB, MATCAD, tem um monte de software. Aquilo é realmente interessantíssimo, porque não sei se você gosta muito, mas normalmente as pessoas não gostam tanto. Então, quando tem um negócio que é muito difícil e as pessoas não têm tanta aptidão, acaba que tem uma bela oportunidade no mercado de trabalho, seja dentro da engenharia química, seja fora dela, tá? Então, tem muita coisa ali que você pode utilizar para fazer uma modelagem matemática, para você fazer uma regressão, enfim, uma análise estatística, tá? Isso tudo contribui indiretamente para o que a gente faz hoje, né? E vai contribuir ainda mais ou um pouquinho menos, dependendo da área que você for ali para cada daqueles perfis que eu citei, né? Se for comercial, até um pouquinho menos. É importante você entender como que as coisas funcionam e tudo mais, mas você não fica diretamente encarregado de fazer análise e por aí vai, né? Você não vai confeccionar teses para que outras pessoas leiam e tomem decisões. Não, já que a gente tem que mostrar isso para o cliente, a gente já é o cliente interno desse analista, vamos colocar assim. A gente vai ler a tese que eles fizeram para, olha, então funciona assim, 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 seus riscos são esses, seus potenciais de retorno são esses. Vê o que faz sentido para você, né? Isso acaba sendo a pessoa que lida diretamente com o cliente, ele tem que falar um pouco mais próximo daquele investidor, até porque a formação daquele investidor pode ser diversa, né?
Ele pode ser um professor de português, ele pode ser ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um médico, um advogado, né? Então ele talvez não tenha conhecimento suficiente para falar um economês rasgado com ele, né? Então isso é interessante, né? Mas acho que cálculo, estatística, essa administração e economia, as matérias de análise que a gente fez também, a gente faz. Você perguntou se eu gostava ou não? Quando eu ia começar a mexer no MATLAB, veio a pandemia. Ah, meu Deus, então começa com o Então, pé direito aí que tem bastante coisa para se aprender. Eu acho que abre muito a mente para outros tipos. Acho que você entende a linguagem, você acaba fazendo isso em outros ferramentas também, né? Então, assim, quanto mais difícil é o negócio, mais oportunidade tem, porque mais pessoas abandonaram também ao longo do caminho, né? Então, acho que vale a pena pensar nisso, tá? você mencionou que você é do comercial, né? Mas que também tem outras áreas dentro do mercado financeiro que a gente pode seguir. Você acha que Uhum. essas coisas que a gente usa dentro da graduação iam nesses outros setores? É o seguinte, é um pouquinho travado para mim, ô Laís, a sua tela, mas eu acho que tá dando para me ouvir, né? Depois me dá um joinha aí, só para eu continuar. Tá me ouvindo? Eu tô vendo você se mexendo só não tá vindo áudio. Deve ser a conexão que tá instável. Ah, olha só, deixa eu comentar. É o seguinte, por que a gente comenta, acaba todo mundo, até o bom analista acaba sendo conduzido aos poucos. Acho que ela comentou que não tá me ouvindo. Mas eu acho que o pessoal tá respondendo sim aqui, ó, Laís, que estão me ouvindo. Faz o teste aí. Eu acho que tá ok de som pro pessoal. Talvez a conexão aí que caiu. Ó, como o pessoal tá ouvindo, Laís, e eu escutei a sua pergunta, vamos lá, vamos dar sequência então. O pessoal tá conseguindo ouvir? Eu vou só escrever que eu vou responder a sua pergunta. E aí? Escutando, hein? Ah, graças a Deus. Deu Bora, certo. nada como reiniciar. Isso é igual o modem, reiniciou, volta. Ah, eu tava com Vamos medo, lá? porque se eu fechar aqui, eu perco a live toda. Aí eu tentei tirar e colocar de volta. Maravilha, vamos nessa, vamos nessa. Hein, Então, Laís? o que eu tô falando, você escutou a pergunta? Escutei. Ó, deixa eu mandar ver então. Porque é o seguinte, olha só. Por que a gente acaba falando muito da área comercial?
Porque você não abre mão da analítica, você não para de fazer suas próprias conclusões, você não para de debater alocação, mercado, Brasil, mundo. No momento algum você para disso. Só que é o seguinte, uma tese de investimentos, tá? Uma defesa de uma tese de investimentos e tudo mais, um corpo de analistas, por exemplo, 3, 4, 5 analistas, eles podem fazer uma tese que vão ser lidas por 10 milhões de investidores, né? Mas para você atender 10 milhões de investidores, para você operacionalizar, destravar as plataformas, para você habilitar o perfil desse investidor, para você fazer toda essa orientação, ver quem tem garantia para operar, quem não tem, vai demandar muito mais do que 5 analistas, né? Então, assim, hoje, como comentei, 218 milhões de brasileiros, se eu não me engano, 219 milhões de brasileiros, né? Então, o percentual de especialistas em investimentos que vai ser necessário para pegar na mão do investidor e falar, olha, isso que você precisa fazer, tá? O seu risco é esse, você está alocando aqui para isso, para isso, para isso, tá de acordo? Estou de acordo. Então, assim, o número de pessoas para desempenhar esse papel vai ser muito mais necessário do que o número de pessoas para confeccionar uma análise, por exemplo, tá? Então, assim, a oportunidade, ela acaba, não é que você não tenha oportunidade em outros desses setores, em outros perfis, tá? Mas ela é muito maior no atendimento ao investidor, né? Afinal, aquela ideia que eu te passei. Basicamente, uma análise ela pode ser lida por 10 milhões de pessoas. Para atender 10 milhões de pessoas, vai precisar de quantas? De 200 mil profissionais, né? Talvez, né? Dentro do ambiente bancário, talvez um gerente atenda 2 mil, 3 mil pessoas. Mas dentro do ambiente de plataforma de investimento, onde você está fazendo um trabalho ativo e tudo mais, vai atender 150 clientes. Então, a diferença, né? Para atender um especialista a cada 150 clientes para atender 200 milhões de brasileiros, realmente vai ter uma demanda gigantesca por um profissional como esse, né? Então, talvez um pouco menos para uma área analítica. Mas aquela pessoa extremamente analítica, vamos colocar assim, técnica e tudo mais, ela tem espaço no mercado também. Ela vai compor um time de análise, ela vai compor uma dessas casas de research que existem no Brasil, que é confeccionar relatórios, mostrar o que fazer e tudo mais, né? E isso, para compor esse time em si, eu acho que todo aquele papo que a gente teve das ferramentas e tudo mais, que a gente aprende na graduação, elas são extremamente úteis na hora que você for utilizar para fazer essas modelagens, para desenvolver um robô que opere, né, para fazer uma análise quântica. Então, tudo isso parte muito daquela turma que gosta realmente de programação, que gosta da parte tecnológica do negócio em si, né? Porque eu comentei que realmente tem espaço para todos esses profissionais. O maior espaço acaba sendo em quem vai ajudar, de fato, a pessoa a fazer o investimento, né? Afinal, se tem um grupo fechado que vai desenvolver aquilo que serve para milhões de pessoas, não vai precisar de ter milhões de pessoas fazendo aquilo, né? Então, acho que o mapa de oportunidade, colocando com essa palavra, acaba sendo maior em se tornar um especialista, onde você vai realmente ajudar uma pessoa a fazer, do que aquela pessoa que vai fazer a teoria do que deveria fazer, o que é legal fazer, mas se não aliar isso à prática, que é executar, abrir a conta, fazer uma transferência, fazer uma compra num home broker, por exemplo, se faltar essa pessoa, se faltar essa ação por parte do investidor, ou essa pessoa que vai catalisar, que vai incentivar, que vai dar segurança àquele investidor para tomar essa decisão final, se faltar isso, uma ponta não chega a outra, né? A teoria não vai chegar lá na prática se não tiver a pessoa para estimular que isso aconteça, tá? Realmente, passa para o mercado financeiro, como você vai para recursos humanos, tem inúmeras possibilidades, né? Que conselho que você dá para essas pessoas que não vão para sua área específica, vão para outras como essas? Legal, isso é bem bacana. Eu acho assim, durante o período que você está se formando, você está se formando como um profissional, você ainda não sabe exatamente qual área. Poxa, dentro da engenharia química mesmo tem um leque gigantesco do que atuar, né? Eu acho que só de não fechar portas, você já fica na frente de outras pessoas. Porque é o seguinte, aquela pessoa que fecha uma porta, poxa, isso não é para mim, ou eu jamais faria isso, né? Ela pode estar perdendo uma oportunidade muito maior do que ela imagina lá na frente, né? Então, Sim. uma pessoa que tá de fato em formação, essa pessoa tem que aproveitar o máximo de oportunidades que ela tiver.
Seja na vida pessoal, seja na profissional como acadêmico, seja no momento que ela está passando ali fora de casa, dentro de uma universidade e tudo mais. Buscar todos esses tipos de oportunidades que ela tiver, né? Eu acho que tem um ponto que ainda é antigo, mas que infelizmente ou felizmente não sai de moda nunca, é afiar o inglês, né? Eu acho que grandes tendências vêm de fora, né? E isso acaba sendo mais bem interpretado por quem se comunica a nível global, né? E hoje a língua global é de fato afiar o seu inglês. Eu acho que isso deixa de fechar uma porta boba, por exemplo, né? Às vezes é alguma oportunidade que você tenha e simplesmente por conta disso, você não se comunicar bem com uma pessoa que está falando em uma língua global, você pode perder aquela oportunidade, né? E por último, eu acho assim, você não precisa necessariamente sair da faculdade para ver se você vai ser um empreendedor, para você ver se você que caminho que você vai seguir. Eu acho que é na faculdade que você começa a definir muita coisa, né? A parte de não fechar portas, porque mesmo quando eu comecei a me interessar muito por questões de consultoria e tudo mais, eu segui com os meus projetos científicos, eu segui com meus compromissos com monitorias voluntárias, eu segui com esse compromisso, porque em algum momento eu poderia ter que ser um profissional que executasse aquele tipo de função, né? Então, poxa, se eu realmente for fazer aquilo, que eu faça bem feito para que eu possa ser bem remunerado naquela área, mesmo que não seja a minha prioridade naquele momento, ou que não seja a área que eu defini lá atrás que eu iria trabalhar, né? Mas eu acho que essas, como é que eu posso dizer, essas amostras grátis do que se faz lá depois de formado, ela pode vir ainda na graduação, né? Como, por exemplo, tentar empreender ainda na faculdade, poxa, talvez é uma boa forma de se ver que o mercado não é tão simples assim, né? O que a vida do empreendedor não é nada fácil, né? Pô, sei lá, vou importar alguns produtos para tentar revender aqui. Você vai ver alguns, vai se esbarrar na burocracia, vai se esbarrar nisso, naquilo, né? Ou sei lá, eu sou bom em inglês, então sei lá, vou dar uma aula de inglês, né? Ou eu sou bom em matemática, eu sou bom em física, sou bom em química. Será que eu consigo ajudar um menino do ensino médio que vai tentar o vestibular? Provavelmente sim, né? Então, será como que você começa a alimentar esse seu apetite para o empreendedorismo antes de estar necessariamente precisando de um recurso para se manter, de estar realmente formado e no mercado jogado lá de fato, pô, agora eu preciso de resultado porque eu sou adulto e eu preciso realmente ter retorno, né? Eu acho que a graduação ela é um ótimo celeiro para esses pequenos testes, né? Antes de você dar aquele tiro maior e certeiro, você pode dar vários pequenos e ver, pô, isso aqui não realmente não casa muito bem com o meu perfil, isso aqui eu fui, talvez se eu tivesse um pouco mais de tempo ou de parceiro estratégico, se eu trago um sócio para me ajudar aqui, um parceiro para me ajudar, talvez eu teria um sucesso maior. Eu acho que isso é muito importante para você até descobrir coisas que faz mais sentido, estão mais alinhadas com as suas habilidades pessoais ou não. Isso é muito importante. Se eu pegar um cara que realmente não tem uma habilidade comercial e exigir que ele seja ótimo comercialmente, talvez ele não vai ser ótimo naquilo. Então não necessariamente ele precisa fazer aquilo, né? Por isso que eu acho que tem que testar. Porque a gente fecha portas antes de saber quem que de fato a gente é, ou que a gente é bom. A gente acha que é bom em alguma coisa, né? Talvez seja melhor ainda naquilo que você nunca nem pensou, né? Então por isso que realmente é importante refletir, dar aqueles pequenos passos. A gente acaba sendo o maior sabotador pessoal, né? Que ninguém sabota mais a gente que a gente mesmo, de achar que, pô, não é capaz, de que eu acho que isso não é para mim. Não, cara, vai e testa. Se não for, você está em fase de teste, você está no momento propício a erro. Está exatamente no momento que você pode errar, poxa, não foi bem assim, pô, desculpa, cara, realmente eu não vou conseguir cumprir isso que eu falei com você. Ou talvez, poxa, eu não vou conseguir realmente dar essa aula bem dada ao seu filho, então vamos encerrar por aqui, eu agradeço a confiança. Enfim, é só um exemplo rápido que eu dei. Mas tentar empreender ainda na faculdade, para quem quer seguir um caminho como esse, talvez é o melhor momento para tentar, né? Talvez é o melhor momento para se cometer pequenos erros, né? Onde é menos grave, você é um profissional em formação. Você não necessariamente tem que desempenhar o papel de um profissional que está no mercado. Então, você tem grau de liberdade para errar, né? Eu acho que esse que é o ponto. Uma perguntinha agora para a gente dar aquela finalizada, né? Que tá acabando nosso tempo, que a live corta depois de Legal. 59. Como
contraste, né? Porque ela perguntinha quarentena. Como que está sendo você trabalhar assim na quarentena? Foi muito difícil você se adaptar a essa questão de home office? Como é que está sendo? Legal, pergunta boa porque é para todo mundo, né? Acho que está todo mundo passando por sendo forçado a se evoluir tecnologicamente, né? Por conta desse momento, né? Eu acho assim, Laís, o desafio inicial da gente manter um time unido, com sinergia, falando a mesma língua e tudo mais, ele foi superado rápido. Talvez nas primeiras semanas ou dias a gente conseguiu manter a qualidade, o alinhamento do time, falando a mesma língua, se informando toda manhã e para seguir o dia já completamente informado, né? Isso a gente conseguiu logo nos primeiros dias se alinhar, seja pelo Zoom, seja pelo, enfim, por call de vídeo, né? Eu acho que o segundo passo foi como que você mantém um atendimento ao investidor virtual sem perder a qualidade de algo presencial, né? Isso levou um pouquinho mais de tempo, porque às vezes é uma pessoa já de mais de idade, uma pessoa que não tinha uma familiaridade com o Instagram, com o Zoom, com o notebook com câmera, né? Então teve esse pequeno fase de adaptação inicial. Hoje a gente já superou isso. Isso é muito bacana, porque você vê talvez a pessoa mais velha, que antes ela ia ter uma versão enorme, ela já se adaptou porque ela quer falar com os filhos, quer falar com os netos, então ela mesma já está mais aberta a receber um convite de fazer uma reunião de vídeo, né? Então isso foi muito legal, né? E em terceiro momento, que já falando do nosso corpo de profissionais, falando dos clientes que nós atendemos, em terceiro momento são os clientes que ainda não estão com a gente, né? Então não são clientes, são os futuros clientes, né? Essa turma é o terceiro momento mesmo, porque ela é que fica um pouquinho mais reticente, porque ela não vê a sua estrutura de trabalho, ela não conhece o seu time pessoalmente, né? O cliente que já está com a gente, já me viu pessoalmente, já foi no meu escritório, ele já conheceu meu sócio, ele sabe completamente como que é o nosso negócio, né? O cara que ainda não sabe, ele fica um pouquinho mais com o pé atrás para entender, primeiramente, a história do negócio, onde mora a segurança deles e tudo mais, né? Mas, de qualquer maneira, então, março e abril realmente foi de apagar fogo para todo mundo, que era forçado a se evoluir rapidamente, porque de uma hora para outra todo mundo de lockdown dentro de casa preso, né? Mas, quando a gente para pensar em maio, junho e julho, Né? a gente começa a retornar a padrões de pré-pandemia sem retornar presencialmente. Isso é muito legal. Porque se está pré-pandemia, a gente voltou a ter novos clientes, mesmo sem encontrar com eles pessoalmente. Né? E aí parte daquela tese de que a pessoa está se evoluindo também. Ela sabe que o Marcos é o mesmo aqui pelo Instagram ou mesmo pessoalmente. Né? Porque ela está vendo o netinho ali pelo computador, ele está vendo o filho que está morando fora, ou, às vezes está morando próximo, mas não estão se vendo por conta da pandemia. Né? Então isso é muito legal. Então, resumindo de uma maneira breve, passamos bem, acho que foi importante, acho que nada mais impulsionaria a gente em tão curto tempo como algo terrível que vem acontecendo, né? Então, se você parar para tirar coisas positivas de algo ruim, a gente, poxa, se evoluiu pra caramba com tudo que está acontecendo, crescemos durante a crise, contratamos durante a crise, então isso realmente são indicadores de que as coisas estão indo bem e isso tudo, se Deus permitir, vamos manter nessa pegada. Sim. Eu acho que é aquele ponto que muitas pessoas falaram, né? Que infelizmente esse coronavírus veio para impulsionar o home office. Porque É, sem ele, acho que a gente não chegaria tão cedo nessa parte. é verdade. Isso é um ponto bem interessante. Isso vai mudar muito mobilidade urbana, isso vai mudar muito o preço de um aluguel de um metro quadrado numa avenida paulista, por exemplo, porque um escritório que comportava 100 pessoas talvez comporte 200, porque agora vai ser 100 segunda, quarta e sexta e outros 100 terça, quinta e sábado, né? Então isso vai mudar a maneira que as pessoas vão, os hábitos das pessoas em si. E aí acaba impactando na construção civil, acaba captando na mobilidade urbana, enfim, né? Mas eu acho que a evolução sempre vem pro bem, né? Pelo menos a gente tem que acreditar nisso, né? Poxa, talvez a gente vai gastar menos tempo em trânsito, vai poluir menos, porque tá tirando cada vez menos o carro da garagem e segue dessa maneira, né? Com certeza. Então, Marcos, eu quero te agradecer muito por participar aqui da live com a gente, dar essa oportunidade, todo esse conhecimento incrível sobre o mercado financeiro para todo mundo.
Tenho certeza que isso foi muito bom para todo mundo que assistiu. Eu entendi bastante do mercado financeiro, né? Que eu te falei que eu era bem leiga. Realmente agradecer por toda a organização. Valeu, obrigado, Laís. Imagina, agradeço o convite, desejo aí posteriormente uma boa semana para vocês também